Eu estou aqui juntamente com você para louvarmos o Senhor, adorarmos a Deus na beleza de sua santidade. A palavra revelada diz: provai e vede que o Senhor é bom. E Ele é tão bom que reservou esse tempo para mim e você. Eu vou chamar esse tempo de um tempo restaurar de Deus. É o tempo renovados. E nós só podemos ser renovados através da palavra de Deus. Essa palavra que é lâmpada para nossos pés. Essa palavra que é luzeiro para os nossos caminhos. E eu posso dizer para você que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Nós tivemos, aliás, estamos, a igreja, no caso, sendo tratada e hidratada à luz da palavra de Deus desde sexta-feira. O palestrante que o Senhor reservou para nos trazer a palavra na sexta, no meu lugar, devido tivemos problemas de ponte aérea, né? Voo cancelado, e tivemos que sair do Rio de Janeiro para cá de ônibus. Foi deserto, mas recompensador. Então ontem Deus me deu a graça de estar com vocês palestrando, e hoje Ele me premia, mais uma vez, estar aqui com vocês, pela segunda vez, palestrando. Mas foi muito gostosa a experiência que eu pude viver lá no sítio, com o nosso pastor. No momento que fomos lá orarmos, falarmos com Deus ali, estava acontecendo um encontro com Deus. E no momento que nós começamos a orar, houve o toque do chofar. Amados, eu me senti fora do chão e comecei a falar em línguas, o pastor também. A glória de Deus nos envolveu. Eu falei, pastor, ganhei o meu dia. Que foi algo tão sublime, foi algo tão tremendo. Eu falei, eu recebi o meu renovo. Eu precisava daquele impacto. Eu precisava daquele momento. E o Senhor nos reserva mais este momento aqui hoje. E eu tenho certeza que há um propósito de Deus à sua vida aqui hoje. É para o renovo do Senhor. E como nós começamos a tratar desse assunto ontem, em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, eu quero continuar esse diálogo com vocês, e eu creio que o Senhor já está trazendo tudo que você e eu, nós precisamos para essa noite. Você não vai sair daqui hoje da mesma forma que entraste. Amém? Você crê nisso? Eu também. Olha para o parceirinho que está do seu lado e diga assim, você não sairá daqui hoje do mesmo jeito que entraste. Ei. Isaías, capítulo 11, versículos de número 1 e 2. Fechou? Pode ficar sentadinho mesmo, tá? Nos diz assim a palavra revelada. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará.
e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eu parei nessa manhã um pouquinho onde eu estou instalado, hospedado, e eu tive o meu momento ali de reencontro com Deus e sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus, dentro do que o Senhor está propondo para essa igreja, para uma vida renovada. E é bom que se faça notar que essa genuína palavra que acabamos de ler, a palavra revelada diz que se renova a cada manhã. Você vai tirar foto? Capricha. Tem que ter o brilho, hein? E a coisa interessante é que, quando eu parava para refletir nessa palavra, eu falei ontem e volto a dizer hoje, que renovo quer dizer broto verde. O verde que ressoa como esperança. Eu posso dizer também uma nova história. Eu posso afirmar um novo tempo. Renovo. E quando o Senhor fala com relação a Jessé, e compara Jessé a um tronco, e aí o Senhor destaca ao profeta Isaías sobre a questão dos galhos e os ramos. E depois o Senhor vai mais profundo, levando ao conhecimento do profeta Isaías as raízes. E a coisa interessante, que quanto mais for profunda as raízes, maior será a resistência dessa árvore. Deus te abençoe, querido. Na sua casa nunca falte água. Que sempre que eu estiver aqui, você traz água para mim. E a coisa que me fascina em Deus, que Ele nos leva a aprender com a natureza. Uma árvore, quando ela não tem raízes profundas, ou ela logo morre, ou o primeiro vento ou vendaval que vier vai derrubá-la. Porque a raiz é o alicerce da árvore. Assim como esse auditório, ele tem várias colunas, mas embaixo dessas colunas tem algo que chama-se radier. E essas colunas estão em cima do radier. Quanto mais forte, quanto melhor for a serragem, mais resistência o imóvel terá. Assim também é a minha vida, a sua vida. Quanto mais profundo mergulharmos em conhecer a Deus, mergulharmos na palavra de Deus, digo para você que mais resistência você terá contra os males que se levantar ou levantarem contra a minha, a sua, a nossa vida. E digo mais, a nossa vida
Ela não foi gerada por Deus no ventre da senhora, nossa mãe, para fracassar. Não. Deus gerou vidas para dar certo. Deus não gerou perdedores, mas Deus gera vencedores. E a palavra revelada afirma mais, muito mais que vencedores. Me faz lembrar de uma canção do meu querido Marquinhos Gomes, que ele canta: nasci para vencer e conquistar o impossível. Nada pode me deter se existe uma palavra de vitória sobre mim. O inimigo não vai resistir à ordem de Deus. A ordem de Deus. Eu lembro que nos momentos mais caóticos de minha vida, quando eu já não estava mais andando, e eu pude olhar para minhas pernas e dizer: eu nasci para vencer. Eu estou aqui debaixo de uma palavra profética que o Senhor Deus me deu. Quando eu mesmo pensava, bem, agora só vou pregar nos lugares próximos, só no Ministério Vida, aquelas viagens que eu fazia outrora, não poderei mais fazer, porque, Senhor, não tenho mais perna para tal. Quando eu terminei de falar isso na minha janela de oração, eu tenho uma janela de oração, o Senhor me respondeu dizendo: quem lhe disse isso? Quem lhe falou isso? Porque eu estava porfiado no que o médico dizia. Tinha lá a cadeira de roda, tinha lá o andador. Só que eu, por algum momento, não pensei no Criador. E uma bela noite o Senhor me disse: eu não gerei você para dar errado. Eu gerei você para dar certo. E eu digo para você que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que chamou nós à existência, Ele não nos chamou para perder, e sim para vencer. Você vai tirar foto? Está na unção aí o negócio? Tem que ter o brilho. Essa é a missionária Bianca. A missionária Bianca trabalhava lado a lado com o missionário João Luiz Gomes. João Luiz, que estava aqui há 21 anos atrás comigo, começando ali, na garagem, era a garagem ali, né? Na garagem. E hoje está aqui esse salão, que isso aqui é feito de voz profética. Você está debaixo de uma palavra profética. Diga: eu estou debaixo de uma palavra profética. Diga: por isso eu vou avançar, eu vou conquistar. Amém? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: você entendeu? Entendeu, José? Você entendeu, José? Nós vamos avançar e conquistar. Amém, José? Né, Amanda? É a Amandinha? Eu ainda estou enxergando bem. O zóio de gato continua aí. E eu falei o segredo na frente de todo mundo. Mas, queridos, quando o Senhor me trouxe essa palavra, me conscientizando sobre o renovo broto,
Eu e você somos brotos de Deus aqui. E Deus sabe como cuidar dos seus brotos. Aqui nós temos brotos do lado de brotos, né? Broto homem, broto mulher, né? Tem aí pessoas do ladinho do seu querido, da sua querida. Não vou pedir você para que se identifique, mas eu quero dizer que se você existe, existe um Criador que te trouxe para essa terra com um propósito. Agora, os sofrimentos dos dias a dia, das semanas, dos meses, dos anos, vai desgastando a nossa resistência, vai desgastando a nossa alegria, a nossa paz, o nosso gozo. E tem hora que nós precisamos parar para buscar em Deus o renovo. O renovo é algo que quando ela vem em forma de uma nova vida. Uma vida de restauração, uma vida de esperança, não nas coisas desse mundo, mas no Deus que criou esse mundo. E nos dias que nós vivemos, esse renovo só é possível através de algo na terceira pessoa da Trindade, que é conhecido e chamado de Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vem e vai impactar a minha vida. Ele vem de uma forma majestosa, gloriosa e poderosa. Aonde estiver alojada a fraqueza, a angústia, a dor, a impotência, em todos os aspectos e sentido, o Espírito vem e traz o renovo. E me faz lembrar o Senhor Jesus, certa feita, falando aos seus discípulos. Ele deixou bem claro o seguinte: não vos deixarei órfãos. E numa de suas ministrações, o Senhor Jesus declarou: ainda por esses dias enviarei a vós outros o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas. Há quantos anos o Senhor Jesus trouxe essa palavra? Aquele trouxe os seus primeiros discípulos, seus primeiros apóstolos, não estão mais aqui entre nós. Mas a palavra ressoa até o dia de hoje. Não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar para vós outros o Espírito Santo, e ele vos fará lembrar de tudo. E uma das coisas que a palavra de Deus me faz lembrar, quando ele falando ao profeta Isaías, se refere a Jessé. Jessé, que era pai de Davi, que depois ficou conhecido como rei Davi. Aleluia. Ele traz a visão da raiz, que é o próprio Cristo. A raiz de Davi, o leão de Judá, que venceu a morte, desceu à região inferior e tomou da mão de Satanás a chave da morte e do inferno. Para quê? Para que eu e você pudéssemos triunfar enquanto aqui vivermos. Mas para tal, precisamos buscar
o Espírito de Deus. E a palavra revelada é bem clara em afirmar que repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E quando isso se faz realizar? Quando eu me coloco em oração. A oração é o nosso WhatsApp, gospel. É o nosso Facebook, gospel. Hoje não, mas tem dias que eu estou no Rio de Janeiro e estou falando ao mesmo tempo com os irmãos nossos lá no Japão. Quantas e quantas vezes eu estou no Rio de Janeiro e na hora do culto eu estou pregando para os irmãos lá no Japão, tem lá um telão, as igrejas lá são bem sofisticadas. E tem cultos, às vezes, que me pega, né? Eu tenho que me arrumar mais cedo. Que tem culto lá que começa às 18 horas. 18 horas lá, 6 da manhã aqui. Aí vai eu me arrumar, aquela cara ainda de sono, e ministrando a palavra. E o Espírito Santo vem e nos toma. E é como se eu estivesse lá. Porque o Espírito de Deus não tem fronteira. Para ele não há barreira. E é uma canção que diz que não há barreira para aqueles revestidos de poder. O renovo não tem como falar e viver se não experimentarmos esse poder de Deus. Poder renovador, poder transformador, poder que faz e refaz e é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é impossível para Deus? Para o nosso Deus nada é impossível. Viu, Samuca? Cadê tu? Ah, tá ali. Eu não sei não, velho. Eu vou falar é um pecado. Né? De vez em quando a gente peca, né, irmão? Não é porque é bispo que... Né? Acho que eu vou levar o Samuel para mim. Não deixa de ser um renovo. Ah, o pai já fez assim. Vocês vão ver. Vocês verão o que Deus vai fazer com aquele homem lá. Samuel. Conversou com ele, pastor? Falou para ele? Falou? Não? Depois eu falo. Lá no sítio, quando estava orando, o Senhor passou. O que Ele vai fazer com você? O que você será? Você, Samuel. É algo de extraordinário. É algo de excepcional. É algo que olhos não viu, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem reservado para Samuel. Mas também para esse ministério. Começa o mover de nuvem de Deus. Há anos que Deus, quando me faz estar frente a frente com o pastor, vem trazendo nuvem. E agora o Senhor me traz essa palavra de nuvem aqui na igreja. Nuvem essa que vai derramar uma porção de renovo, uma unção tão forte que esse espaço não será suficiente para comportar a multidão que ainda há de chegar. E essas cadeiras talvez sirva para o grupo de adolescentes. Haja espaço. Se destelhou aqui no pastor, vai destelhar também nas laterais. Porque vem essa preocupação, Senhor, e agora? Qual é a nova estrutura arquitetônica? Aí Deus proverá.
Só a galeria vai caber mais do que isso aqui. Quem viver, verá. Mas, bispo, Jesus está voltando? Tá. Mas não é porque ele está voltando que ele estanca o renovo, não. Ele vai renovando até o dia que a trombeta vai soar, vai tocar e nós seremos arrebatados. Será o último advento do renovo. Mas a coisa interessante que eu pude colocar aqui, broto verde ou um ramo novo, e na Bíblia é usado para se referir a uma nova vida de restauração e esperança. Figurativamente, representa a renovação espiritual de um novo começo. Não é só o corpo congregacional, o negócio também é coletivo. Para cada um dos senhores, para cada uma das senhoras, Deus vai fazer algo sobrenatural, quer na sua vida material, espiritual, vai ser junto. E as pessoas olharão para você e dirão: o que está acontecendo? O que você fez para ter essas coisas? Você está tão diferente. O que houve? E você vai dizer: renovo. Renovo faz as pessoas olharem e ver que algo muito interessante aconteceu na nossa vida e ver que algo tremendo impactou a vida deles também através da minha vida. E quando o Senhor fala isso ao profeta Isaías, a primeira pessoa a ser renovada foi ele. E de Isaías, Deus começou a tratar toda uma nação, mas ele estava focado em Judá, de onde viria ou descenderia Cristo Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Messias, meu Senhor, meu pastor e Salvador. Aí eu vou lá atrás no Gênesis. Quando o Senhor olhou e viu a terra de forma vazia, e diz lá a palavra, eu creio que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. O mover do Espírito Santo não é algo que começou lá em Jerusalém. No derramar do Espírito Santo sobre a igreja que ficou conhecida como primitiva. Não, foi lá no Gênesis. Não foi em Atos dos Apóstolos. Mas houve uma promessa do Senhor ao profeta Joel, que vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão. Sabe por quê, queridos? O renovo de Deus, nem os novos, nem os velhos ficam de fora. Ele é Deus para todos. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que você tem pedido ou de repente tem pensado que para você, ou humanamente falando, é demasiadamente impossível? Aí me faz lembrar de uma canção da comunidade evangélica da Zona Sul do Rio que diz: para Deus não há impossível, eu creio sim. Para Deus não há impossível, eu creio sim. O teu poder traz segurança até o fim, remove os montes e faz acalmar o mar, se for preciso para te encorajar. Isso é renovo.
Se for preciso, para te encorajar, ele abre até o mar, mas ele vem com renovo. Que para ele nada é impossível. Amém? Sim ou não? Você toma posse? Ah, eu também. E o Senhor falando sobre o Espírito, ele diz que o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência. Amados, nós temos vivido assim um mundo tecnológico tremendo. Aquele aparelhinho chamado celular, como ele aproxima a gente, como também afasta a gente. Mas daí então nós encontramos que vem de Deus a sabedoria e a inteligência. É que muitas das vezes nós chegamos a uma certa idade, ou de repente começamos a olhar, muitas das vezes, eu fui criado numa família pobre, para mim não dá não. Minha mãe era doméstica, meu pai era servente, e o que tem? Para Deus nada é impossível. Eu ganho salário mínimo, eu não vou conseguir isso não, e o que tem? Para Deus nada é impossível. Eu fui um médico, e o médico falou que não tem mais jeito, e o que tem? Para Deus nada é impossível. O advogado falou que já era, perdeu, e o que tem? Para Deus nada é impossível. Quando você chega diante de Deus e abre o seu coração e diz: Senhor, Tu és Deus tremendo, então me dá uma porção de sabedoria, me dá uma porção de inteligência, Senhor. Uma porção, não precisa ser 100% não, mas se Tu me der o dízimo de um e de outro, tá bom, eu quero. Agora, se você for um cara zoiudo igual eu não vou me contentar com 10% de Deus, não. Engraçado que Deus se contenta com meus 10%. Mas pelo menos 50%, pai. Coisa de filho para pai, né? Pai, pelo menos 50%, né? E você acha que ele vai endurecer o coração e vai dizer para você não? Ele vai dizer assim para você: se credes, verás a glória de Deus. Se você tiver fé, você pode chegar aonde você quiser, quer materialmente, quer espiritualmente, porque o renovo de Deus é algo sobrenatural, é o rebento do Senhor para provocar impactos. E ele prossegue. Espírito de sabedoria e inteligência. E o espírito de conselho e de fortaleza. Aí me faz lembrar de Davi, cheio do Espírito Santo. Ele declara para toda a casa de Israel: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Davi estava coeso disso. Davi estava convicto disso. Se há uma coisa que Deus quer achar em mim, em ti, é convicção. Deus quer encontrar isso em você. Ontem nós ministrávamos aqui que o braço direito era o quê? Autoridade. Foi isso. O braço direito, quem estava aqui ontem? Então, o braço direito é o quê?
O braço direito é o quê? Autoridade. E o braço esquerdo é o quê? Poder. O braço esquerdo é o quê? Poder. Então vamos movimentar sobre o que ministramos ontem. Então vamos lá. Poder, autoridade. Vai. Mas nós temos perna, não temos? Temos? Então vamos dar um nome à perna direita, de convicção. Como é que vai chamar a sua perna esquerda, a sua perna direita? Convicção. Como é que é o nome da sua perna direita? Convicção. Zé, tu não vai esquecer isso nunca mais, Zé. Como é o nome da sua perna direita, Zé? Convicção. Agora vamos dar o nome à perna esquerda. Como é o nome da perna esquerda, então? Determinação. Perna esquerda se chamará o quê? Como é o nome da perna esquerda? Então tá, olha para mim então, eu vou andar aqui, ó. Convicção, determinação. É isso? À direita, né? Então como é que é? Convicção, determinação. É isso? Convicção, determinação. Como é que é? Olha aí. Isso, Senhor. Eu vou fazer com mais ênfase. Então vamos lá. Convicção. A convicção é qual? A esquerda? A direita? Então estou indo certo, né? Convicção. Então vamos lá. Convicção, determinação, convicção, determinação, convicção, determinação, convicção, determinação. Você vai andar assim todo esse resto de 2025 e o ano todo de 2026. Convicção, determinação, convicção, determinação, porque a palavra rema é renovo. E aqui nós temos os renovados. Manachurianda labas. Shobedigiaseirá. Convicção, determinação, poder, autoridade. Poder, autoridade. Mas você só poderá agir assim se você lembrar de um corinho, quando eu era criança, cantava muito. Se o Espírito de Deus se move em mim. Vocês lembram disso? Era da minha época de salinha das crianças. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei da... Se a minha esposa ver isso, ela vai falar, não estou crendo, não estou vendo. Não. Vocês me viram fazer isso aqui ontem? Vocês me viram chegando, subindo essa escada com, né? E descendo ontem, eu descendo. Viu como é que eu subi melhorzinho hoje? Foi lá no sítio. Viu como é que eu estou andando mais bonitinho? Estou parecendo até um galã. O que é isso? O Espírito Santo. Ele te dá autoridade. Ele te dá poder. Mas ele também quer ver em você convicção, determinação. Ele te dá poder e autoridade e quer ver em você convicção, determinação. Porque a palavra do Senhor, segundo o relato do Dr. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder quer dizer vigor, poder quer dizer energia, poder quer dizer força. E é isso que ele tem para mim, para você, para a sua casa, para a sua família, para cada bairro, cada distrito do município de
Ponta Grossa. Não importa qual é a sua profissão. Certa feita, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, eu chegava para pregar pela primeira vez na cidade de Caruaru, Pernambuco. E pregando ali, veio um rapaz tipo um índiozinho, cabeludinho. E ele chegou para mim no final do culto. Eu gostaria que o senhor fizesse uma oração que para mim é impossível. Eu falei, como assim? Eu gosto da filha do homem mais rico dessa cidade. Ele é dono dos hotéis dessa cidade. Ele é dono das fazendas, 4 fazendas dessa cidade. Eu falei, mas a menina sabe que você gosta dela? Sabe. E ela gosta de você? Gosta. Mas o pai dela disse que eu não vou casar com ela não, porque eu sou filho de eletricista e sou auxiliar de eletricista. Falei, você crê que Deus pode transformar você num dos homens mais ricos daqui de Caruaru? Você crê? Ele disse, eu creio. E oramos. Eu vou a Caruaru todo ano, no mês de julho, todo ano. Às vezes eu vou 2, 3 vezes no ano. E foi muito interessante quando anos atrás eu cheguei lá, encontrei aquele cara, né, que ele era magrinho, agora um cara forte assim, mas não era gordo, saradão mesmo, sabe? Bem arrumado, relojão assim, tipo ouro. E ele chegou e disse, o senhor lembra de mim? Falei, não, eu vim buscar o senhor aqui no aeroporto de Recife. Eu falei, legal, tá, o pastor mandou vir buscar o senhor, pastor Nicásio. Tá bom. Entrei naquele carrão, nem Salomão com toda a glória. Pai, fui, né? Daí a pouco estou vendo os batedores da Polícia Rodoviária Federal, um colava de um lado, outro colava do outro. Falei, ih, estamos presos? Né? Olhei para trás, vinha 2, na frente um, ele falou, não, eles estão a meu serviço. Eu olhei para aquele camarada moreno e falei, negão tá podendo. O senhor não lembra de mim, não? Falei, não. Anos atrás, eu fui pedir oração para o senhor que eu era apaixonado pela filha do homem mais rico dessa cidade. E agora eu sou casado com ela. Falei, você é o capataz dele? Brinquei nele, não. Eu sou dono da fábrica de poste. Fabrico poste não só para cá, até para a sua cidade do Rio de Janeiro. Falei, cara, eu vou passar para mostrar ao senhor a minha loja. Irmãos, a loja é um shopping. Só de coisa elétrica, eletrônica, lustres, aqueles lustres chique. Isso tudo é meu. Mas o que é que você se roubou, cara? Deus me deu, bispo. Eu comecei a trabalhar com eletricista, pegando serviços grandes da prefeitura, do governo do estado. E agora vou mostrar ao senhor a minha fazenda. O hotel que o senhor vai ficar é meu. O hotel mais caro. Eu falei, meu Deus, estou tirando onda, meu pai. André, minha esposa, olhou para mim e falou, amor, toma numa boa. Eu falei, minha filha. Espírito Santo faz isso. Mas você tem que crer. Você precisa determinar. Me faz lembrar quando Jesus chega, aleluia, na casa de Lázaro. Aí alguém diz, agora que você vem, já está morto há mais de 4 dias. E Jesus olhou para ela e disse, se credes, verás a glória de Deus. Aí Jesus pediu para levar ele no cemitério, levou. Sabe o que ele fez? Lázaro, vem para fora. Ao renovo, começou a haver um barulho. Ele falou, desamarra ele, deixa ele ir.
e Lázaro saiu do túmulo. Renovo. Agora, o que eu preciso? Eu preciso crer que dentro de você morreu. Aquele projeto que você acha impossível, você sepultou ele. Por quê? Por que você sepultou? Ah, bispo, quem sou eu? Você é uma pessoa que Deus ama. Você é uma pessoa que Deus criou para dar certo. Você é uma pessoa que Deus criou para ser cheio do Espírito Santo. Ah, ele colocou uma frase na boca do apóstolo Paulo, que é para mim e para você, está lá em Filipenses 4,13. Vocês lembram? O que está escrito lá? Quem lembra? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os renovados podem. Você é um renovado ou um ex-renovado? Fala assim, eu sou um renovado. Diga de novo, eu sou um renovado. Aí eu fico até valente. Eu sou um renovado. Então, se você é um renovado, você poderá declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos recitar isso junto? Bem forte, bem bravo. Vamos, você topa? Eu vou dizer 1, 2, 3, aí você vai, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ressuscita o projeto morto dentro de você. Bota em ação. Você é um filho de Deus. Você não foi gerado para dar errado. Essa igreja não nasceu para dar errada. Esse ministério não existe para dar errado. Mas sim, para dar certo. Porque nós estamos com o ministério na África. O renovo. Outros lugares da África chegarão. Em outros lugares fora da África chegará. Renovo. Renovo é o mover do Espírito de Deus em mim. Se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em você, você pode todas as coisas, porque é Ele, Alachuri andalabassumi negar. É Ele, aleluia, que fortalece você, que fortalece a sua casa, que fortalece a sua vida. Você vai sair daqui ciente de que você não nasceu para dar errado. Amém, querido? De quem é esse bebezinho? É? É sua filha? Ah, então é netinha? Netinha, né? É bonita. Daqui eu estou vendo que parece comigo. Isso é fé, irmão. Você precisa crer. Você precisa sair daqui cantando. Nasci para vencer e conquistar o impossível. Olha lá o sítio. Eu creio que você já conhece o testemunho do sítio. Mas aquilo que parecia impossível, olha aí. Aquilo que parecia impossível. Olha aí. Quando Deus está aqui, com liberdade para agir e interagir com a gente, aquilo que parecia impossível, só parecia. Porque o Espírito de sabedoria, aleluia, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza está aqui, ó.
entrou dentro de mim. E aí você vai começar a dar bons conselhos. Você vai sair daquela coisa de talvez, sem segurança. Oh, acho que não vai dar certo, não. Isso é muita coisa para você. Vê com quem você vai se aconselhar. Procura o seu pastor. Procura o seu líder. Procura a Deus na oração. Ele vai falar com você. Gente, quando se trata de Jessé, quem era Jessé? Se nós formos prestar atenção, Jessé era um fazendeiro. Jessé tinha uma fazenda de cabras e ovelhas, sim, mas existia pessoas muito superiores a Jessé, principalmente Saul, que era o rei da época. Então, na cabeça de alguns, Jessé era Jessé. Mas Deus não te vê como vê os homens. E Ele não quer que você olhe para si e diga, sou pluf, plastis, não vou a lugar nenhum. Que isso? Repreenda isso. Você vai aonde Deus determinar que você chega. Você vai aonde a sua fé diz que você vai. Aí, Samuel. Maravilha. Samuel. Tem uma cançãozinha que eu vejo as crianças cantarem. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta em Israel. Samuel! Eu gosto, eu fico sempre pedindo, eles falam, canta esse putiti, canta. E eles cantam, aí eu me sinto um Samuel. Aí, Samuel. Mas não é só o Samuel. Deus está chamando você também do céu. Deus está chamando você para superar. Deus está chamando você também para avançar. Deus está chamando você para conquistar. E nesse culto dos renovados, esses 3 dias dos renovados, o Senhor demarcou, e outros o Senhor está demarcando hoje, como os renovados do Senhor nessa terra. Os renovados de Deus nessa terra carregam cada um dentro de si o Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer que você não terá mais problemas, que não virão as adversidades. Vai vir. Mas com o Espírito Santo dentro da nossa vida, é mais fácil de vencer, de avançar, de conquistar. E quando as ondas de adversidade se levantar, você vai olhar para grandes ondas e vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza está em mim. Eu vou te vencer em nome de Jesus. É isso que Deus quer de nós, de cada um de nós como igreja. A Bíblia fala do tronco que representa um homem, Jessé. Mas hoje este tronco chama-se corpo da igreja. Que cada um de nós juntinhos, cada um somos um membro do corpo e junto nós formamos um corpo, cujo Senhor é o cabeça. Então a igreja de Jesus é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está debaixo de uma promessa que o próprio Cristo deixou: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, nem contra os meus escolhidos. Aleluia! Então, queridos, absorve essa palavra. Nós estamos terminando a mensagem e terminando essa série de conferências. Renovo para os renovados. Sua história, a partir de hoje, é uma história de renovo.
Quem está na condução da sua vida a partir de hoje é o Espírito Santo. E para nós terminarmos, o Senhor ainda continua dizendo aqui: o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Temor quer dizer respeito. Eu respeito ao meu Senhor. Conhecimento, eu conheço o meu Senhor. E quando você declara, eu conheço o meu Senhor, ou estou conhecendo o meu Senhor, isso gera em você uma convicção, e não tem como ter convicção sem determinação, e você vai andar, você vai avançar, você vai conquistar, você vai além do que você pode ou possa imaginar. Amém? Então vamos ficar de pé. Como é o nome da sua perna direita? Sua perna direita agora tem um nome. Como é o nome da sua perna direita? Convicção. Como é o nome da sua perna esquerda? Então, quando a luta se levantar contra você, você vai dizer, eu vou avançar em nome de Jesus, porque eu tenho aqui a convicção e eu tenho aqui a determinação. E você vai andar como? Viu como é que eu estou andando? Vamos lá de novo. Convicção, determinação, convicção, determinação, convicção, determinação. Assim eu vou a pé para casa. Convicção, determinação. Não esqueça isso, a tua perna agora tem nome. Convicção e determinação. Seus braços agora têm nome. Qual é? Poder e... Então você não vai perder mais nada. Amém ou não amém? Porque você tem o Espírito Santo, o Espírito de renovo, o Espírito de poder, e Ele quer encontrar em mim e você convicção e determinação. Vamos orar? Senhor Deus, Tu me deste essa palavra para terminarmos esse bate-papo de 3 dias aqui com a sua igreja. E nós encerramos profetizando o renovo para os renovados, que tem perna, que tem braços, poder e autoridade, perna, convicção, determinação. E determinado nós iremos caminhar. E com poder e autoridade nós iremos galgar vitória. Oh Espírito Santo, Santo Espírito, alcança esse homem, essa mulher, que caia por terra todo espírito de fracasso, de derrota, e que venha, Senhor, no mover de sabedoria, inteligência, conhecimento, Pai, temor, discernimento, e que assim nós cresçamos e avancemos em sua direção, com poder e autoridade, com determinação e convicção. Pai, eu profetizo uma nova história, um tempo novo para o casal de líder dessa obra, para a demais liderança dessa obra, para cada departamento dessa obra, o mover sobrenatural de Deus, para terminarmos a prestação do sítio e de avançarmos para as coisas ainda maiores que o Senhor tem para esse ministério. Que venha, Senhor, para o pastoreio dessa igreja, força para viver e vencer. Brinda essa família, brinda essa obra, brinda esse ministério. Fica conosco, Senhor, e a tua graça e a tua paz nos basta. E a igreja diga glória a Deus, diga aleluia.
Aplauda o Senhor bem forte, vai.